Olá, sejam bem-vindos a mais um Culturação. E no nosso programa de hoje, a gente está aqui com a Malu, a Maria Malucelli, que é atriz aqui em Ponta Grossa. Malu, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar no teu programa. Muito obrigada pelo convite. Realmente é uma grande honra estar aqui. A gente fica feliz de receber você, que é uma atriz jovem e atriz e jornalista também, né? Que a Malu, ela é multifunções também, então... Hoje em dia tem que ser. Faz várias coisas, né? Porque você é atriz de teatro, mas você também desenha, faz maquiagem, faz, né, uma série de coisas. Escreve, né? Escreve texto também, que eu fiquei sabendo hoje. Então, é muito legal receber artistas assim aqui, que são maravilhosos em uma área específica, mas também tem outras áreas que também atuam e são maravilhosas também. Então, é muito, muito gratificante. E, Malu, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber... Eu já te conheço, né? Você é do meu grupo também de teatro. Mas eu queria que você contasse para as pessoas como que foi o comecinho, porque isso também é algo que eu não sei da tua história ainda. Como que você começou? O que te despertou assim, o teatro, que foi tua primeira área assim, né, artística? Então, exatamente quando surgiu, eu não sei, porque é uma coisa que eu tenho comigo desde sempre quando eu era pequena, sabe? Eu brincava com as bonecas, eu brincava exatamente tipo de fazer novela com as bonecas. Elas tinham o nome delas, o nome artístico e o nome de personagem. Caramba! E que criativo. Era uma brincadeira muito linear, que a gente vê sempre que as crianças tipo elas brincam um pouco e elas cansam e elas vão para outra coisa. Não, eu ficava tipo dias naquilo e eu só terminava quando tipo a historinha delas estava completa, a novelinha delas, sabe? Que legal. E era desde muito pequena, assim, eu assistia com a minha avó a novela, que minha mãe trabalhava à noite, daí eu assistia a novela com a minha avó, eu ficava, deixa eu ver, tantos anos eu vou estar lá, assim, sabe, bem louquinha na cabeça. Tinha ainda aquela época que passava vídeo show, que daí eles mostravam os bastidores das pessoas lá, dos atores e tal, e eu ficava, nossa, é assim que eu vou trabalhar então, né? E, tipo, bem fora da casinha, já de sabe? criança, assim, tendo essas Eu ideias. não sei a idade exata, mas é uma coisa que é, tipo, desde sempre, desde que eu me entendo por gente que começou isso. E é muito engraçado. Você é a única pessoa que eu conheço que brincava de algo nesse sentido, assim, sabe? Eu já ouvi relatos de outras pessoas contando, artistas e tudo mais. Mas eu também brincava quando era criança, mas eu brincava de fazer filme. Eu usava minhas irmãs, não fazia nada com boneca. Eu usava as minhas irmãs de cobaia, fazia os filmes. E eu usava um chinelo para... O chinelo era a câmera. Naquela época, nem celular com câmera existia, só para começar a história. Então, né, para ver como eu sou uma pessoa antiga. Então, eu lembro que eu fazia essas brincadeiras e eu lembro que eu fazia não sei se você assistia aquele programa... Eu nem sei como que é TV Grunge. Disney, Grunge. Alguma Disney, coisa. Isso. E eles tinham um sótão, né? Que eles tinham uma TV que funcionava dentro de um sótão. O programa... E era muito legal. E eu brincava de programa de TV na minha casa. Na minha casa, não. Onde eu morava no sítio, tinha... Tipo um celeiro? Paiol, isso, chama de paiol ou celeiro. E aí eu usava lá para fazer. E era muito parecido, assim, com o do programa da Disney Grunge, sei lá se é assim que fala, não lembro. E aí você contando, eu fui lembrando de eu, quando criança, brincando dessas coisas também. E é muito legal, porque eu não pensava, você ainda pensava... Não se liga direito. Sim, e você pensava em trabalhar, assim, eu não. Aquilo para mim era só brincar, eu não imaginava que existia trabalhar com isso, sabe? Eu com as bonecas, primeiro era brincadeira, assim. Depois que fiquei mais velha, que eu pensei, nossa, mas tem tudo a ver. Porque era que eu ficava pensando o dia inteiro. Era muito focado. Tanto que, tipo, as crianças ficavam de esportes. Eu sou ruim até hoje. Porque eu ficava indo que ele faz de conta e era isso. Que legal. E você começou no teatro a estudar, assim, você começou a fazer peça em igreja, escola, como que foi o teu começo? Assim, a primeira peça que tinha eu tinha acho que uns 6 anos mais ou menos, que era aquela coisinha de escola mesmo, que era final do ano, e eles queriam lá 2 crianças para fazer especificamente a Lebre e a Tartaruga. E aí eles pensaram, não, a Maria Eduarda ela só fica correndo aqui, o que ela vai fazer? Vamos botar ela para fazer a Lebre. Porque as outras crianças tinham outras apresentações. Se alguma coisa sair fora do planejado, a Maria Eduarda começar a correr, tá no personagem.
Mas, por incrível que pareça, eu fui uma lebre maravilhosa. Aí eu ainda corria bonitinha, eu esperava deixa, tudo certo, assim. Era uma coisa que, tipo, a minha mãe, ela ficou, tipo, surpresa ali, olhando. E daí, ali que começaram a pensar, tipo, tem alguma coisa nessa menina essa que não é menina- normal. E é muito interessante, porque trabalhando com teatro, né, você também trabalha com teatro, também já deu aula, né, e tudo. Eu vejo nas crianças também, às vezes é uma coisa simples que a criança faz, mas você percebe que ali tem alguma coisa a mais. A coisa mais simples possível, não precisa de muita coisa. E você vê que tem alguma coisa, e com certeza até os professores foram percebendo isso, a mãe, né, que legal. Tanto que, tipo, uns anos depois, daí eu mudei para uma outra escola, e nessa escola tinha aula de teatro. Mas ali eu já estava, acho que com uns 9 para 10 anos, mais ou menos. Que não foi com o Renan no Santana? Ou... Foi no Santana, mas foi antes do Renan começar a dar aula. Ah, era outro professor. Eu sou mais antiga que o Renan lá dentro. Entendi. Aí começaram lá as aulas de teatro e eu pensei, se é isso que eu quero para minha vida, por que eu não vou para lá, né? E tal. Só que lá já existia aquela coisa da panelinha. Tinha as alunas lá que já eram mais conhecidas, que já eram mais populares no sentido de aproximação com essa tal professora. E daí elas sempre ganhavam realmente o papel de destaque. Não era uma coisa que você tinha teste, audições, ou que ia vendo o desempenho dos alunos ao longo do ano, sabe? Sim. E daí eu pensava, poxa, aquela menina, ela disse na aula que ela quer ser veterinária, por que ela está aqui? E eu que quero fazer teatro, não estão me dando papel, como assim? Mas, tipo, eu pensava dentro da minha cabeça, eu nunca falava isso em voz alta. Eu falava, você vai ser o cone, você vai ser a árvore. Eu era a árvore mais bela de todas. Aí, com entrar o Renan no colégio, nisso eu já tinha uns 14 anos. Demorou. Aí, só que assim, era indo e vinda e tal. E daí eu voltei a estudar no Santana no mesmo ano que o Renan começou a dar aula lá. E daí, nisso, meio que quebrou aquela coisa de que já tinha os alunos acostumados a pegarem os melhores papéis. Ele colocou todo mundo tipo, no mesmo nível e foi vendo ao longo do ano. Tanto que foi a primeira experiência que a gente teve com realmente estudar o teatro, não ser apenas um lazer fora do horário de aula, sabe? Ele trazia conceito de Stanislavski, ele trazia algumas aulas que ele pegava moldado pelos livros, que hoje em dia a gente lendo os livros, a gente olha, ele tirou daqui essa aula, ele tirou daqui e tal. E nisso era para eu ter tipo uma aula por semana. Só que eu era desocupada, não tinha o que fazer da vida. E eu queria vivenciar o teatro. Então, tinha as aulas que eram dos outros alunos mais novos, tinha as aulas que eram de alunos mais velhos, e eu acabava ficando. Uma coisa que era para ser, tipo, das 4h30 às 5h30, eu ficava até 7 da noite lá dentro. E daí, ele ia treinando os outros alunos para as outras peças, e daí tinha os alunos lá que tinham dificuldade na cena e tal, e daí eu, sentada, ela só olhando, eu falava, a fala é tal, tal, tal. Daí, começou a repetir, daí a pessoa errava outra coisa, deu... Não, era X, Y, Z o que você tinha que falar. E daí o professor começou a olhar, tipo, eu estou há 3 semanas treinando essa cena com o aluno e você está aqui há 20 minutos e sabe? Como assim? Que legal. E daí ele começou a ver, tipo, por baixo, assim, uma aula à parte que eu tinha, basicamente. Eu estava lá com 14 para 15 anos e ele passava o livro inteiro do Stanislavski para ler, ele passava uns PDFs, umas coisas. E daí, eu e mais uma outra menina que a gente tinha isso. E daí, passavam uns dias e ele mandava a gente resumir e explicar o que a gente tinha entendido. E ele era muito tipo, tá, eu acho que não entenderam essa. Daí eu explicava dele, tipo, tá, ela entendeu. Porque Stanislavski tem algumas coisas, né, bem densas, assim, né? Então, realmente, você conseguir estudar isso com 14 anos é... E é uma escrita mais antiga, né? Uma coisa meio arcaica, porque é uma ortografia completamente diferente da época. A tradução deles para o português é um português antigo que não se usa mais. Exatamente. Hoje a gente vê alguns livros trazendo adaptações mais simplificadas, mas com certeza, anos atrás, era muito mais difícil isso. E... depois do Santana que você foi para o nosso grupo, né? Sim. Para o Grupo Transformarte. Porque eu era velha demais para estar no Santana. Não dava mais para ficar lá. E foi muito legal ver teu desenvolvimento, assim, porque você já era muito boa
muito dedicada. E tudo que a gente passava, você sempre era uma das que mais estudava, se dedicava. As Bruxas de Salem, que foi, acho que, a peça, assim... Você foi muito boa em Helena também, né? A gente fez Shakespeare, fizemos Sonho de Noite de Verão. E você fez Helena, e é um papel, né, difícil, porque ao mesmo tempo que ela ama, ela também meio que tem inveja e tal. E ela é uma linha mais dramática dentro de uma comédia. Exato. Então ela dá uma destoada ali no meio. Exatamente. E foi muito legal. Mas, com certeza, As Bruxas de Salem, que é uma peça também de Arthur Miller, também é uma peça densa, né? A gente gosta de trabalhar peças densas, peças mais que exigem mais dos atores. E você foi incrível fazendo a Elizabeth Proctor. Total de 5 ensaios. Como que foi para você? Porque eu fico me perguntando, realmente, você não podia ir nos ensaios. Como foi se preparar para fazer a Elizabeth? Porque você tinha um ensaio ou outro de vez em quando nos domingos, né? E eu estava trabalhando naquela época nos horários que você estava fazendo os ensaios normais. Então, eu chegava, eu tinha muito medo de eu não estar 100%, porque os outros eu pensava, nossa, mas eles estão aqui há 2, 3 meses ensaiando já tudo direito. Como é que eu vou chegar agora do nada? Eu vou soltar os negócios. E eu cheguei e foi. Sim, chegou dominando. Que pareça. Chegou dominando tudo. Como que você chegou a fazer pesquisa para Elizabeth? Sim. Como que foi esse processo? Primeiro, de mais nada, além do livro que você disponibilizou, tinha também o filme. E eu tenho muito aquela coisa de escrever. Então, eu acho que eu escrevi muitas vezes as mesmas falas. Tanto que eu tenho caderno, eu acho que, tipo, uns 30% daquele caderno virou Elizabeth Proctor. Porque estavam as cenas escritas. E daí, aquele processo normal de, tipo, eu decorei uma frase, agora eu vou falar outra frase sem olhar ali. E ia indo, assim, que decorar, que nem você mesma disse, que decorar é o básico. Se não tiver decorado, não vai outra coisa para frente, né? Exatamente, ser decorador de texto. E eu acho que dava pra gente passar. O que você acha? Um pedacinho? Eu quero! Da Elizabeth. Exatamente, de você como Elizabeth. Vamos lá, gente. Tenho certeza que vocês também vão gostar. A corda em volta do meu pescoço, eu sabia. Eu tive um pressentimento ruim durante toda a semana. Você não ouviu o que ela disse? Retiraram a acusação. Mas e amanhã? Ela pôs seus gritos até me prenderem. Amanhã de manhã, eu vou falar com o executivo, vou explicar toda a situação e dizer que tudo era uma brincadeira de Abigail e com as amigas. Só isso. Tudo bem? Brincadeira? Haviam milhares de nomes que poderiam ter sido mencionados, Joe. Por que ela se atreveria a mencionar o nome da esposa de um fazendeiro respeitável se não tivesse interesse pessoal nisso? Ela quer minha morte, Joe. Ela quer ocupar o meu lugar como sua mulher. Ela quer me matar! Eu nunca prometi nada! Como que foi se assistir? Você não tinha visto ainda, né? Eu nunca tinha assistido até hoje. Eu só tinha visto as fotos. E daí eu olhava as fotos. Meu Deus, que cara de choro. Deu realmente. E nas fotos foi ótimo, mas vendo agora no vídeo... Cara, eu não consigo falar, tipo, a opinião minha mesmo me assistindo. Porque se eu for falar, eu vou soltar muita crítica. Mas, tipo... Mas foi muito bom, com certeza. O timbre da tua voz acho que casou bastante, assim, sabe? Com o peso que a personagem tinha, o sofrimento dela. Que é um drama, né? Ao mesmo tempo, ela também era uma mulher muito boa. Então, é uma série de coisas. Daí, ele depois perdeu o marido. A peça termina... Ela perdendo o marido. A peça se encerra com o seu grito. Literalmente. A peça encerra com você gritando, né? Quando o Proctor é ali, né, enforcado, quando ele morre. Eu adorei isso do final, porque no filme não terminava assim, né? No filme era uma coisa bem mais tranquila, ela, tipo, conformada, tipo, morreu, né? Ah, não, eu queria um final mais impactante, assim, com certeza. Nossa, mudou completamente a experiência que a pessoa tem assistindo. Porque você assistiu a pessoa terminar conformada é uma coisa, agora, assim, terminar no seco. Exatamente. Coisa que você pensa, meu Deus, e agora? Sim, com certeza. Malu, agora a gente acabou de assistir o seu vídeo como Elizabeth em Salem, no teatro. Mas agora eu quero mostrar também para o público um outro trabalho de outros artistas aqui, que é da banda Ruvarana, não sei se você conhece. Conheço. Eles lançaram um videoclipe novo agora, que está muito bacana, e vamos assistir.
Olha que trabalho incrível da banda Ruvaranas. É uma equipe sensacional e não só assim os artistas que estão ensinando, no caso a Larissa, né? A Larissa atuou maravilhosamente nesse clipe, mas todo o trabalho artístico deles ali eu acho incrível. Como sou do audiovisual também, eu fico vendo os trabalhos aqui de Ponta Grossa e é muito emocionante e gratificante a gente ver o quanto que Ponta Grossa tem crescido no audiovisual, assim, artisticamente também. O que você achou do clipe, Malu? Eu concordo assim, plenamente com você, ainda mais com essa questão aqui do culturação, que é de divulgar. Porque a gente tem esse viralatismo cultural dentro do Brasil, que é o que vem de fora, que é bom. E ainda dentro das cidades que é fora do eixo Rio-São Paulo, parece que isso é muito maior ainda, né? Sim. Que a gente olha assim e parece que é inconcebível ter alguma coisa de qualidade numa cidade que está fora do centro cultural, digamos assim. Sim. E trabalhos assim no culturação, eu acho que é importantíssimo demais mostrar, para ver que a gente tem muita coisa de qualidade aqui, e que a gente sabe coisas que os outros dizem assim, com perdão da palavra, que eles falam assim, nem parece que veio daqui, né? Exatamente, porque se você mostrar para uma outra pessoa qualquer, assim, e você não falar de onde que é, a pessoa automaticamente vai pensar, isso é algo grande, isso é algo que Exatamente. você sabe. E é algo maravilhoso, tanto que aqui no audiovisual a gente tem coisas muito boas. Você, como diretora, faz muita coisa no audiovisual. Obrigada! Que eu, inclusive, estou junto. Eu sou Nepo Baby na Nathalie, gente. Que bom que você falou disso, porque exatamente eu ia falar com você sobre audiovisual, porque você tem feito algumas coisas, né? Já tem aí começando a fazer esse caminho do audiovisual também. E eu queria que você contasse um pouquinho como que tem sido as suas experiências agora dentro do audiovisual, o que você tem sentido e a diferença do teatro para o audiovisual? Nossa, é um mundo completamente novo, né? Assim, quando a gente foi gravar O Entorpecido, que foi o mais recente, já estava mais familiarizada, porque eu tinha feito o curso com você, do workshop de interpretação para cinema. Então, a gente já tinha visto ali enquadramentos, sobre a questão de não se gravar na ordem certa, que a maioria não faz na ordem certa, né? Eu acho que o único assim, recente que eu fiquei sabendo que eles fizeram seguindo a ordem cronológica de todas as cenas foi o Ainda Estou Aqui. Porque eles queriam que os atores tivessem a experiência realmente do Selton Mello saindo e não voltando nunca mais para o set de gravação. Sim. Então, foi uma coisa que é muito difícil de ter. É um custo muito mais alto para trabalhar dessa forma, né? Com certeza, o custo da obra, só pelo fato de fazer na ordem. Deles fazerem na ordem cronológica, com certeza, porque não é habitual, né? A gente, às vezes você começa uma cena de morte, você grava, às vezes, ela primeiro. Né? E daí, sei lá, 2 meses depois você vai gravar o começo, então... Sim, que nem no nosso caso, que a gente tem pouco tempo para gravar. A gente pega lá... Você está com essa blusa tal, você vai fazer todas essas cenas, até a troca de roupa. A gente está dentro da casa, vamos fazer todas as cenas dentro da casa e depois a gente vai lá para o parque. Exatamente. Muitos artistas, quando saem do teatro, se chocam um pouquinho, né? Porque, às vezes, o artista... por exemplo, você tem uma história que você começa ali feliz, sei lá, no final alguém morre. Então, você está feliz... Você segue muito o arco do personagem. E no final você fica triste e chora. E imagina se você chega no set e você tem que fazer isso, o choro tem que ser tua primeira cena. A primeira cena, você tem que estar familiarizado com todo mundo, como se você tivesse feito toda a história. Sim, e a dificuldade para o ator do teatro, quando chega nesse ponto, ele fala... Como assim? Porque o teatro, ele abraça a gente. Sim, o teatro parece que é linear, assim, ao arco. Você vai do A para o B para o C. E no audiovisual é tipo um quebra-cabeça. Você não sabe para onde está indo, mas está indo e você tem que saber como que você está. Exatamente, porque você não pode perder o arco do personagem, só que você tem que pular naquele arco. O arco vai do B para o A, do A para o J. Exatamente, uma loucura. E Malu, como que foi para você fazer? Porque eu sei que você fez a Letícia no Ainda Aqui. Eu quase falei Ainda Estou Aqui. É que fica na cabeça o filme. Você fez a Letícia, mas o último papel foi a Juliana agora, né? Sim. Que foi no Entorpecido, que você já tinha testado ela. Como que foi a tua preparação para fazer a Juliana? A Juliana, particularmente, foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque ela tinha coisas da minha vida pessoal que se misturavam muito com a personagem, só que você e o Leonardo, na hora de criar a personagem, vocês não sabiam. Daí vocês passaram ela para mim e deu, nossa, combina tudo isso aqui, porque
A Juliana, para quem não sabe, ela era a melhor amiga do protagonista, que é alguém que estava caído, envolvido no mundo das drogas. E o que é interessante nisso é que, ao invés de ter tipo rodeado de pessoas colocando para baixo só, ter alguém que puxava para cima. Porque ali o pai já estava desacreditado nele, os outros amigos também estavam. E ter alguém que faz a ponte de falar assim, não, mas você tem solução, você pode fazer isso, eu acredito em você, eu me preocupo com você, apesar de tudo isso, eu não desisti. Eu acho que é uma coisa muito importante na vida de todo mundo ter isso. Sim. E eu fiz esse papel na vida real, porque eu tinha um amigo que era exatamente o mesmo caso do protagonista, o Thiago, do Entorpecido. Que usava drogas e... Exatamente. E tanto que quando a gente fez Entorpecido, eu não tinha notícia nenhuma dele. Eu não sabia como é que estava a vida dele, eu não sabia se estava indo para frente, se estava indo para trás. Porque ele tinha mudado de endereço, e, tipo, mensagens, às vezes ele não respondia. E tanto que algumas vezes a gente chegou a falar sobre essa entrevista e eu comentava com você sobre isso, que eu não sabia como é que estava o rumo da vida dele. Há uns 2 dias atrás eu descobri que está tudo bem. Sério? Ai, que está indo para frente. Nossa, que maravilha. E eu ficava tipo... E daí eu contei para ele, cara, você sabia que eu fiz essa tal personagem e eu fiz ela inspirada na nossa amizade? Cara. E daí ele, cara, meu Deus, eu quero assistir. E daí eu fiquei tipo... Nossa, que joia. Com certeza é algo muito especial. Cara, foi muito especial. emocionante. Tanto que o Leonardo, que preparou o roteiro, que ele criou a personagem, no caso, a gente teve essa conversa antes, e eu falei, olha, isso tudo aqui combina com a minha vida, com tal coisa, porque eu era amiga de fulano, não sei se você lembra dele. Cara, eu lembro, eu conheço e tal. E daí eu contei a história toda da nossa amizade, e daí eu, você quer que eu use isso ou que eu procure uma coisa além? Dele, não, a gente quer isso. Deu, tá bom, assim. Eu acho que foi o primeiro caso que foi uma coisa muito da vida pessoal ali na Você fez o personagem. laboratório em você mesmo. Exatamente, eu tinha um laboratório dentro de mim. Sim, que isso é muito, muito legal. E acho que vamos assistir também, né? Já que a gente viu você no teatro, nada mais justo do que ver a Malu no audiovisual. Para Então de vamos chorar de novo. vamos ver a Malu como Juliana em Entorpecido. Nossa. Acho que esse livro dá certinho pro trabalho de literatura hoje. Falando em trabalho, cadê o Thiago, cara? Pô, cara, o que aconteceu? Você não foi pra aula hoje? Tem trabalho pra entregar amanhã já. Foi mal, eu dormi demais. Pô, cara, de novo? Mas faz assim, cola na pista mais tarde. Depois a gente vai pra tua casa e desenrola isso. Contável. Às vezes é difícil ser tua amiga. Mas tá, daqui a pouco eu vou pra lá. Olha só, gente, eu também me emociono bastante porque eu dirigi, né, esse curto que virou um média depois, né? Virou um Acabou média, fechando deu, em... acho que quase meia hora de filme. Sim, 28 minutos. Como que foi agora ver a Juliana de novo? Ai, eu sou suspeita pra falar, porque no dia da estreia a gente fez 3 sessões e eu tava desabando de chorar nas 3. E se eu falar muito, eu choro de novo. Mas vai ter que falar, né? Assim, eu acho que recentemente ela é a personagem mais importante que eu fiz. Por conta de ela também ser a primeira realmente personagem que foi escalada pra mim no audiovisual. Porque você falou, a gente escreveu essa personagem pra você. Verdade. Mesmo sem saber da minha história. Você chegou ali, ó, olha, eu tenho esse projeto de filme e eu pedi pro Leonardo escrever uma personagem especificamente pra você e eu não aceito um não como resposta. Gente, é verdade. Dizer que a Malu é uma atriz realmente muito boa. Eu acho que aqui de Ponta Grossa, assim, eu olho, se destaca muito.
Não que não tenham, tem atrizes maravilhosas em Ponta Grossa, mas a Malu, com certeza, vem se destacando e vai se destacar muito mais. Então, com certeza, Amém. eu falei, Léo, a gente precisa ter um personagem para Malu, porque não existia essa amiga, né? Ela não existia. E depois ela foi essencial, porque quando a gente fala principalmente de questão de uso de drogas, na história do entorpecido, o Tiago, ele usava drogas porque a mãe e a irmã morreram, né? Então ele acabou entrando no vício. E o pai acabou entrando no vício do álcool. Então estavam os dois ali, os dois muito mal, né? O filho e o pai. E o filme se decorria assim, até que no final, depois, né, ele acaba aceitando fazer um tratamento e se recuperando do uso das drogas. O pai também entra num processo. Mas a gente não tinha ninguém que fosse alguém para tentar levantar ele. E a Juliana veio para tentar levantar o personagem. E é essencial ter alguém, seja da família, seja um amigo, num processo de pessoas que estão num processo tão difícil como um vício. Porque, nesse caso, a pessoa ela não acredita mais em si mesma. Sim. Então, se você falar, a pessoa tem que ter autoestima, ela tem que ter força de vontade e tal, mas... Não tem. A pessoa está doente, né? Um vício é uma doença. Se ela não enxerga e os outros não enxergam, se afunda cada vez mais. Exatamente. Então, tipo, casou, assim, foi muito legal. Foi muito legal. E eu lembro também que a gente vinha gravando, a gente chegou a gravar, antes de você chegar no set, o dia que você chegou, a gente chegou a ter cenas que a gente gravou, tipo, 17 takes. Porque estava dando muito erro, assim, muito erro. E você chegou em 5 takes. E assim, nem foi por erro, né? Você chegou em 5 takes porque a gente tinha 3 planos. Então, 3 planos e um plano, acho que foi a questão, porque ele estava... Tinha de costas. E ele estava fumando, né? Então a gente teve uma questão de sincronizar a questão do cigarro dele e tal. Mas não teve nenhum take perdido por conta de erro de atuação. Era tudo questão nossa ali de organização. E foi 5 takes diretão, assim. Eu falei... E você falou, nossa, a gente estava atrasado, mas agora vai dar tempo, porque adiantou por tua causa. Sim, então, tipo, é isso que eu falo, a atriz que chega, assim, preparadíssima, assim, sabe? Então, isso é muito, muito legal. Com certeza. E, Malu, a gente falou da questão de já atriz, e atriz profissional, né, agora? Sim. Porque você, recentemente, tirou o seu DRT. Amém, né? E até... Falando do DRT, né? O DRT, a gente fala muito do ator com DRT, porque o DRT ele nada mais é do que um registro profissional, né? O Ministério do Trabalho diz que você está apto a trabalhar como ator, né? Ou, enfim, não só no ramo da atuação, mas todas as áreas artísticas, né? Enfim, a gente acaba falando muito disso. Eu sou técnico de som com DRT. Isso significa que a pessoa é profissional naquela área, né? E como que é para você agora ter se profissionalizado e como que foi o processo para tirar o teu DRT, porque não é fácil também. Primeiramente, agora foi um alívio, né? Porque o DRT foi pelo SATED Paraná. Que você mesma me falou que era o mais difícil do país para passar. O SATED do Paraná, né? O SATED é o sindicato que nos organiza, que nos protege, enfim. E é o órgão também que faz ali uma entrevista, não só uma entrevista, um teste para dizer se aquela pessoa está apta mesmo a realizar aquele trabalho. E o SATED do Paraná é o mais difícil do Brasil. Tanto que, se você chega para qualquer diretor assim, onde você fez teu DRT? Eu sou do Paraná, fiz no Paraná. Opa, sabe? Então... dias de luta, dias de glória. Porque a exigência deles é muito grande, né? Tipo, no Rio de Janeiro, hoje, é muito mais fácil. É que a maioria lá, eles têm os cursos próprios que daí no final e até, na verdade, assim, tem uma questão até mesmo de venda, de comercialização. Você consegue pagar para você ter, você chega ali, você paga, você apresenta teus documentos, foto de trabalho e não beleza. Tem exatamente um teste. Não tem. Então, por isso que tem muitos atores no mercado que não atuam, de Tanto fato. que da primeira vez eu não passei. Mas eu acho que você não passou na primeira vez porque a exigência estava muito gigantesca, porque você estava boa no teste. Eu lembro que eu ensaiei com você e que você estava me ajudando a filmar e você dizia, não, com certeza, na minha opinião, passou. Daí chegou lá, foi por 0,4, que eu não tinha passado da primeira vez. E para ver como eles são criteriosos, gente, 0,4.
Tipo assim, é um... É o mínimo do Não é mínimo do nem mínimo. Não é nem um ponto. não é nem um ponto. Não é nem meio ponto. Eles são muito exigentes mesmo. Tanto que esse ano de 2024, que eu fui tentar de novo, eu tava, tipo, muito com o pé no chão descrente, que eu cheguei assim, eu cheguei uma hora assim, eu fui conversar assim com Deus, com a força do universo, eu pensei, tipo, se for para eu continuar, que eu passe agora, então, para eu entender o recado, mas se não for, beleza. Daí, porque eu também sou jornalista, eu tenho essa outra profissão, daí eu pensei, tipo, tá, se não for para dar certo, que não dê, e se for para dar certo, que dê de uma vez, sabe? E se não der, tudo bem, entendi o recado. E deu. E deu, ainda Então bem. veio o Mas recado. assim, eu fui muito, muito quieta nessa vez. Eu falei só pra você, pro Gabriel Lima, e eu meti a louca. Que, pra quem não sabe, eles fornecem uns textos que você pode escolher de alguns espetáculos. E eu escolhi o texto que era da Gota d'Água, do Chico Buarque. E nisso tem uma atriz no Rio de Janeiro, que ela é a atriz oficial do musical Gota d'Água, do Chico Buarque, além da Bibi Ferreira, é ela que faz oficialmente. E eu pensei, cara, eu vou mandar uma mensagem no Instagram dessa mulher, mas provavelmente vai ficar nas solicitações, ela não vai me responder. Só que ela me respondeu. O nome dela é Isabela Bicalho, o nome da Que atriz. diva acessível, né? Acessível demais. Ela, oi, minha linda, claro que eu te ajudo. Eu estava pedindo, tipo, um feedback do vídeo. Mas, assim, por aqui no Instagram é difícil de conversar. Tá o meu WhatsApp. Vamos combinando e tal. E daí ela me passou o WhatsApp e tal, e daí chegou o dia da conversa, ela, você consegue fazer um link no Google Meet para a gente conversar por vídeo, para ficar mais fácil? Eu, tipo, meu Deus, o que eu pensei que ia ser um feedback foi, tipo, uma oficina completa para eu fazer a Joana. Que legal. E eu tava muito, tipo, meu Deus. E ela passava, e é assim, e eu falava que eu estava fazendo pela linha da Ivana Chubbuck, que é aquela coisa de, por mais que a personagem termine muito triste, aquela coisa de vencer em cena do convencimento. Sim. E ela, eu ia falar para você fazer isso. E eu ficava, Que tipo, meu Deus, bacana. tá muito combinadinho isso. E aí, deu certo, enfim. Que legal. Eu com folga ainda na pontuação esse ano, ainda bem. Eu imagino ter um alívio, assim, né? Nossa, demais. Quando eu fiz, ainda não era online. Eu acho que eu ficaria bem preocupada fazendo online, sabe? Porque a avaliação no teatro, o teatro é físico. O teatro é... Você não consegue pegar... Você, como assistindo uma atuação em vídeo de teatro, você não consegue pegar tudo que o ator está mostrando. É um espaço limitado. Eu fiz aquilo ali no meu quartinho. Não. E não, tipo, às vezes, se eu me descuidasse um pouco, não pegava o corpo inteiro. É e muito a exigência diferente. deles é que pegue o corpo inteiro. Sim, é. Então, o teatro, ele pede mais. E aí, o áudio... não encaixa isso, assim, sabe? Então, eu ficaria com muito medo. Na minha época, ainda era presencial. E você falou que era presencial e eles ainda não assistiam a cena inteira. Sim, eu achei que eu tinha sido reprovada, sabe? Porque eles cortaram, assim. Só que, na verdade, porque eles já tinham visto o que precisava, né, para avaliação. Mas, na minha época, eram 3 textos diferentes. E um deles era uma leitura dramática, o outro era um texto com outro ator que você interpretava, e tinha mais um que eu não lembro agora. E era diferente, assim, sabe? E era as pessoas ali, tipo, te olhando, assim. Agora, nesse ano não era mais de um texto, mas tipo, era um texto mais longo do que era o comum. E eles pediam uma explicação da sua própria voz, assim, você escrevendo um texto como se fosse um micro TCC explicando a essência do personagem, o que você quer trazer, por que você quer tal movimento de corpo, por que você está postando a sua voz em tal momento. Uma explicação toda, né, sobre as explicações das suas inspirações eles queriam, tal. Então, era uma coisa que no do outro ano que eu tinha feito não tinha, era só o vídeo pronto. Nesse ano eles já tinham mais essa outra coisa técnica. Talvez porque algumas pessoas falaram que, mas eu queria o personagem assim e vocês falaram que estava errado, talvez. Sim. Então, está na explicação, para não poder ter... E é legal você poder falar isso, porque na minha época não tinha isso. Quando eu fiz, foi muito engraçado, porque eu fiz um papel, era um casal. Então, eu fiz o papel de um casal, não. Era uma senhora de 70 anos que vinha o cara ia tirar a casa dela, assim, sabe? Tipo, aí, sei lá, eu não lembro direito. Mas eu lembro que eu fiz essa senhora de 70 anos. Eu criei o corpo e tudo mais, né? E aí eu lembro que uma das pessoas da banca falou assim que eu precisava estudar dança. Detalhe, eu já estudava dança muito, muito antes de começar no teatro. E aí a pessoa da banca falou assim, olha, eu acho que você precisa
estudar e estudar dança para trazer mais sensualidade no corpo. Aí eu fiquei pensando, é uma senhora de 70 anos. Sim, e o papel não era uma personagem que Impostava sensualidade. Não, ela era uma coitada triste. que estava sendo despejada da casa. Então foi engraçado. Então, tipo, às vezes você não capta direito o que a banca tá querendo de você. E você não tem, que nem você foi cortado, você não pode explicar o processo que você fez de estudo. Sim, mas assim, ainda bem, passei e foi um alívio, assim, sabe? Foi mesmo uma vencer, né? Vencer ai, passei no teste, é muito legal. Antes de tudo, é o alívio. É o alívio, porque daí agora eu posso trabalhar com tranquilidade. Ai, mas Malu, foi muito legal ter você aqui com a gente, né? Nosso tempo tá acabando, infelizmente. Porque rápido. Teria tanta coisa para falar, teria tantos outros personagens para você falar. Mas foi muito obrigada, né, por ter vindo e espero que você volte mais vezes, mostrar Também mais seu espero. trabalho. Com certeza vai crescer muito no teatro e muito no audiovisual, vai ter muita coisa para mostrar pra gente. Eu também espero, foi uma delícia estar aqui. A conversa que a gente não vê o tempo passar, né? Tem coisas que às vezes você já sabia, porque a gente conversa. Troca uma ideia. Mas parece que é muito mais legal assim, falando que corre e a gente não vê nada passando. O tempo corre e, meu Deus, acabou. Exatamente. Mas muito obrigada e volte sempre, vai ser sempre muito bem-vinda aqui. Sempre que chamar, só dá um grito. E é isso, gente. Nós ficamos por aqui. E não se esqueça, Culturação, a sua melhor opção.